onde ela vai abordar aí como que funciona a formação dos modelos atômicos, né, o surgimento do átomo, como que é constituído e quais são as suas características. Para iniciar o capítulo 1, nós vamos iniciar aí as teorias atômicas, né? Então, como foi a construção de cada modelo científico, de cada modelo atômico, ligando sempre ao processo da energia que está sempre presente no movimento das moléculas, né? A radioatividade, a eletricidade, que é esse campo estrutural molecular que constitui aí a matéria. Para iniciar esse módulo, né, esse capítulo, nós vamos falar sobre o processo dos átomos e como eles são formados. Então, nesse caso, o átomo ele foi descoberto aí, né, muito antes de Cristo, através, né, do grego Leucipo, aonde ele foi um colaborador muito importante de Demócrito, que defendia aí as partículas que deram-se o nome aí de átomos, né? Então, na Grécia aí, o significado, né, representa aí átomos que não possuem divisão celular. Então, são compostos sólidos, né, compactuados, aonde eles têm a capacidade de formar e nós chamamos de átomos. Depois, gente, veio Aristóteles, né, que fez uma ideia um pouco contrária aí, filosófica, desses cientistas, filósofos, né? E ele defendia de forma semelhante a de um outro cientista aí, chamado Empédocles, aonde ele falava que tudo era constituído de 4 elementos, que ele defendia essa tese, que era o fogo, terra, ar e água. Então, automaticamente, esse princípio gerou aí, gente, diversas especulações, diversos estudos, diversas pesquisas, e por fim, né, Aristóteles defendeu e chegou aí como o primeiro segmento de opção para descrever o processo atômico, né? Então, os átomos. E a ideia de Demócrito e Leucipo ficou aí em segunda opção na ciência. Então, nós temos a imagem aí que representa as ideias de Aristóteles, aonde tem aí o processo, né? São mostrados aí os 4 elementos químicos, né? Fogo, ar, água e terra, que automaticamente representa o calor aí em diversos meios de transição. Então é muito importante, foi algo que foi defendido durante muitos e muitos anos e hoje praticamente todos os estudos sempre faz com que nós lembramos dessa pesquisa, desse movimento científico. Depois, galera, veio aí Isaac Newton, aonde ele também defendia esse processo atômico, né? Ele também pesquisou os modelos atômicos e ele acabou concordando com Leucipo em alguns processos de divisão científica e ficou aí grandes estudos, né? Teorias que logo à frente foi defendida por Dalton. Então, Dalton ele acabou concretizando todo esse trabalho elaborado aí por diversos cientistas e ele chegou numa seguinte tese, né? A matéria é constituída por pequenas esferas maciças indivisíveis chamadas átomos. Depois ele também colocou uma outra característica, um outro ponto, né? Os átomos idênticos e com a mesma massa representam o mesmo elemento químico. Então, automaticamente, hoje nós temos aí um modelo experimental, né, a tabela periódica, que nos permite compreender isso que Dalton afirmou, tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro item. E no terceiro ele fala que os compostos são formados por um número fixo de átomos e seus elementos químicos constituintes. E hoje nós conseguimos também ver na tabela periódica esse número fixo que determina aí cada átomo de cada elemento. E aí, nós temos 2 moléculas colocadas pela apostila, a da água, que é 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, eu vou ter sempre uma divisão intermolecular entre eles. E do outro lado eu tenho o peróxido de hidrogênio, onde eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, no peróxido de hidrogênio eu tenho um equilíbrio, né? Porque a mesma quantidade que eu tenho de hidrogênio, eu também tenho de oxigênio. Então, por isso que ele usa essa proporção de 1 por 1. Já no átomo de hidrogênio e do oxigênio, eu não tenho uma proporção específica, né? Então, eu vou ter uma variabilidade em relação a essa mudança atômica que representa esse elemento químico, no caso, essa composição, essa substância, que é o H2O.
E automaticamente, gente, através dessas teorias atômicas de Dalton, foi possível concretizar aí leis que hoje nós seguimos ela quando vamos compreender ou entender aí a concentração de volume e massa que existe nas relações intermoleculares. Então, nós temos aí a primeira lei, que representa a lei da composição constante. Então, Dalton defendia, né, através de alguns estudos elaborados aí por Louis Proust, né, Joseph, estabelecia que a composição elementar de um composto era sempre a mesma, independente da sua origem. E a outra foi a lei da conservação da massa, onde foi enunciado também por Lavoisier, que estabelecia que na ocorrência de uma reação química, um recipiente fechado, a massa total dos reagentes era igual à massa total dos produtos, o que podia ser explicado pela conservação. Então, se eu fechasse o tubo, automaticamente eu não teria a saída dessa substância, então automaticamente o mesmo valor do reagente seria o do meu produto, porque eu não teria esse processo aí de transmissão, né? Depois, na página 4, galera, eu vou ter a representação dos átomos dos elementos químicos. Então, hoje nós temos a tabela periódica, onde eu tenho uma análise, né? Eu tenho uma letra que representa o elemento químico, eu tenho um número do elemento químico, eu tenho um valor da massa, eu tenho todos os valores representados num pequeno quadradinho, né? Só que naquela época não tinha essa questão de tabela periódica, né? Tava se formando os elementos, estavam se conhecendo os elementos, a sua massa, a densidade, reatividade. Então, eles colocaram os primeiros elementos descobertos dessa forma. Então, eles tinham uma representação, né? Até mesmo em repartição, em cores, divisão, que representava aí cada substância. Então, nós temos aí, gente, uma molécula para hidrogênio. Então, toda vez que eu visse um círculo com uma bolinha no meio, eu sabia que era o hidrogênio. Então, quando eu tinha dois círculos, um sem bolinha e um com bolinha, eu sabia que era água. Então, para cada estrutura, eu tinha aí uma representação de um elemento. Então, foi muito usado esse tipo de estrutura para demonstrar, né, como que se comportava os elementos e as substâncias. Através também, gente, das representações de Dalton, através dos estudos de Dalton, então Jacob, ele também acabou seguindo, né, e ele sugeriu que houvesse uma representação dos elementos químicos por letras. Então, Dalton, ele foi algo muito importante, porque ele acabou pegando todos os estudos feitos aí pelos principais cientistas em relação aos modelos atômicos, e ele acabou, sem querendo, concretizando todos eles. Logicamente que ele também teve muita ajuda, principalmente de Lavoisier, e depois Jacob, ele acabou ajudando, né, a colocar todos os elementos químicos dentro de um sistema que fosse mais fácil até mesmo de manusear, de organizar. E ele sabia que naquela época tinha poucos elementos, mas depois surgiriam inúmeros elementos, como nós temos hoje, né? Então, ele deu a ideia aí da tabela periódica, de trazer isso, né, através de uma letra. Em 1834, a notação, né, desses elementos por símbolos de Berzelius foi oficialmente recomendada pela Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Então, houve algo que fosse necessário ser feito, né? Em homenagem ao químico russo Dmitri I. Então, Mendeleev. Então, automaticamente, nós temos aqui uma tabelinha, né, com alguns elementos em português, os símbolos e o nome original. Então, aqui ele colocou a prata, o ouro, o cobre, o ferro, o mercúrio, o potássio, o sódio, o chumbo, o enxofre, o estanho e o tungstênio. Hoje nós temos aí mais do que esses elementos que estão presentes aí nesse quadrinho. E aí, galera, na página 5 nós vamos ter alguns exercícios, né? 4 exercícios. E na semana que vem nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre esse processo da descoberta, esse processo da análise, né? E de como que foi a formação da estrutura e da formação dos elementos hoje na tabela periódica, né? Então, hoje nós temos uma facilidade, nós temos um entendimento muito mais prático, fácil, de achar os elementos, de conseguir identificar sua massa e assim por diante. Mas houve a necessidade disso, né? Então, existiram pessoas importantes que fizeram o estudo para que hoje nós pudéssemos ter toda a facilidade. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, e até a semana que vem.